Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu no dia de hoje. Hoje é quinta-feira, 6 de março de 2025 e todas as quintas são regidas por Júpiter, que é Zeus na mitologia. Ele é um representante de sorte, de prosperidade, de otimismo. Também pode falar da nossa fé, de como a gente se conecta com esse todo. Então, pode falar sobre a nossa espiritualidade, sobre alguma religião, sobre alguma filosofia de vida, nossa noção de verdade, de propósito, as nossas crenças. Então, se conectar com Júpiter na nossa vida, a casa, o signo onde você tem Júpiter, pode trazer essa prosperidade, e no sentido dessa prosperidade até de riqueza mesmo espiritual. Então, é sempre interessante olhar ali a casa, o signo onde você tem Júpiter. Quem tem Júpiter em Gêmeos está tendo o seu retorno de Júpiter, então Júpiter no céu de agora está em Gêmeos, então Júpiter fica cerca de 1 ano em cada um dos signos. Então, cada 12 anos você tem o seu retorno de Júpiter, que tende a ser um momento ali de expansão, de autoconhecimento. Sempre vai depender do signo e da casa, mas tende a ser um momento de prosperidade, de ganhos, tá? Metade do ano Júpiter já vai para Câncer, então já vai para esse signo das águas, onde ele se sente exaltado. Então, tende a trazer uma conexão até maior, assim, espiritual, ancestral para todo mundo, tá? Então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui no horóscopo. É um bom dia para a gente pensar que conhecimentos que a gente precisa expandir ou se conectar mais com essa nossa filosofia de vida, que às vezes a gente acredita em algo, por exemplo, eu acredito que meditar faz muito bem para mim, mas às vezes daí a gente não coloca em prática. Eu sei que quando eu faço exercício físico eu me sinto melhor, eu me sinto mais disposta, mas aí você não faz isso. Então Júpiter vai falar muito da nossa verdade, então eu vejo esses dias de Júpiter a gente buscando aplicar isso, incorporar isso de alguma forma, né? Então ele é o rei dos deuses, dos trovões, dos raios. Ele fica jubilado na casa 11, então a gente tem 12 casas no nosso mapa. A casa que ele fica mais alegre é a casa 11, que vai falar sobre projetos, amizades, grupos, esperança de vida. Então é um bom posicionamento, né? Quem tem Júpiter ali na casa 11. Pensando também em fazer uma correlação, uma correspondência, eu também gosto de pensar na deusa Lakshmi. Então, às vezes, pra gente se conectar com essa energia de prosperidade, então, às vezes, ouvir mantra de Lakshmi. Até pensando em Zeus, tem o hino órfico a Zeus também, que pode ser legal ler, ouvir. Então, toda quinta tem um ritual ali de prosperidade, dessa conexão, para também expandir a nossa mente, expandir a nossa visão, expandir a nossa prosperidade. Eu acho que eu já comentei aqui bastante vezes sobre a série Caos, que ela traz muito Júpiter, Zeus, então é bem legal, porque tem vários desses mitos aqui que eu trago para vocês, Caos com K, tem na Netflix. Então, muitos dos mitos aqui que eu trago para vocês tem lá, então às vezes é bem legal de assistir para ter essa representação simbólica, para a gente entender, incorporar e trazer mais para próximo de nós esses planetas, né? Então, lembrando que a gente está nessa lunação pisciana, hoje a lua vai ficar crescente, mas a gente tem alguns aspectos antes no céu. De madrugada, 3h21, a lua em Gêmeos, ela viu a Vênus retrógrada por um sextil, a Vênus retrógrada que está em Áries. Então, às vezes ali de madrugada, para quem estava acordada, pode ter vindo alguns pensamentos, às vezes quem estava dormindo pode ter vindo em sonho também. A Vênus retrógrada, ela fala dessa revisão, dessa retomada, principalmente nessa questão de relacionamentos, de desejos, mas não só isso, né? A Vênus também fala sobre estética, então às vezes é aquela vontade de retomar uma cor de cabelo, um penteado, ou às vezes você encontra uma joia que você deixou no fundo da gaveta e não estava usando mais, agora você retoma. Como eu falei, sempre vai depender ali do seu mapa, da área onde a Vênus está transitando e está fazendo essa retrogradação. Então, esse movimento de olhar para trás, às vezes, como que fala? Achar esses tesouros perdidos no meio do caminho, sabe? Tem vídeo e áudio no Spotify sobre a Vênus em Áries, para todos os signos, que eu dou algumas dicas, mas vou ver se eu faço também falando mais sobre a Vênus retrógrada. Mas é esse momento mesmo de revisão, tá? Revisão das relações, dos desejos, principalmente como Áries representa muito essa questão da nossa autonomia, né? Da gente posicionar os nossos desejos, da gente falar o que a gente quer, sabe? Quanto é importante isso, tá? Então ali, 3h21, pode ter vindo algumas lembranças do passado, essa vontade
de retomada, essas reflexões sobre essa questão sobre desejos e relacionamentos, tá? Às vezes alguma mensagem do passado, alguma coisa nesse sentido também. E 7/17, a Lua em Gêmeos, ela fez uma conjunção com Júpiter em Gêmeos, com o regente do dia. Então tende a ser um aspecto bom, porque Júpiter é o grande benéfico, né? Como eu falei no começo, ele traz muitas essas bênçãos, essa sorte para nós. A Lua, ela tem essa natureza de incorporar, né? Ela tem essa natureza receptiva. Então a Lua, ela vai reger o nosso corpo, o nosso ritmo, o humor do dia. Por isso que eu sempre trago esses aspectos do dia aqui pra gente entender esses possíveis encontros que a gente tem ao longo do dia. Então essa conjunção é como se misturasse essas qualidades lunares, né, nosso corpo, e Júpiter, essa expansão. O que pode trazer um otimismo, uma vontade de aprender, de conhecer, de falar, de se comunicar, que são características geminianas. Então, muito dessa curiosidade. Gêmeos é regido por Mercúrio, então fala sobre comunicação, fala sobre linguagem. Pode ser também a gente buscando novas ferramentas para o que a gente está precisando. Então, eu vejo um momento bem legal agora de manhã para a gente nutrir assim, do que nos expande mentalmente. Então, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de aprendizado. Então, um bom momento para estudos, para trocas. Eu acho que sempre que tem aspecto com Júpiter em Gêmeos, o que a gente tem que cuidar muitas vezes é a dispersão mental, porque Júpiter muitas vezes ele fala sobre exageros. Então, às vezes, muita informação e a gente não está absorvendo nada. Às vezes, até pensando nesse Mercúrio em Áries, está passando as coisas muito rápido e você não está trazendo assim para si, para o seu corpo, para a experiência. Então, pode trazer um pouco de excesso de informações, essa sobrecarga mental, né, esse exagero mental. Mas eu acho que é um bom momento para a gente buscar essa ampliação da nossa comunicação, da nossa voz, dos nossos estudos. O que você quer estudar, o que você sente que precisa aprender mais, saber mais. E Júpiter também, eu vejo que pode trazer muito esse otimismo. Então, um momento também de confiar em si mesma, confiar na sua intuição, confiar no seu corpo, né? Algumas coisas nesse sentido. Se permitir expressar a sua verdade, tá? E aí, o próximo aspecto do dia, 13/32, vai ser um momento oficial da Lua crescente. Então, durante um mês a gente tem essas 4 fases maiores. Tem algumas divisões que às vezes divide a Lua em mais fases, mas a gente tem essas 4 grandes divisões, que é a Lua nova, crescente, cheia, minguante. Quando a gente tem a Lua crescente, é o momento que a Lua ela faz uma quadratura com o Sol. Então, ela fica 4 signos de distância do Sol e é um aspecto de tensão. Toda a Lua crescente e a Lua minguante, que também é uma quadratura, é um aspecto de tensão, porque sempre acontece em signos que são da mesma modalidade, mas são de elementos diferentes. Então, a Lua em Gêmeos, Gêmeos é um signo de ar, mental. Então, ali o nosso corpo ele pode estar agitado mentalmente, inquieto, quer fazer as coisas através da mente, com rapidez, porque a mente é muito rápida, né? A gente pensa 1 milhão de coisas por minuto. E aí, faz essa quadratura, então tem essa tensão, tem essa insatisfação, tem um conflito interno. Muitas vezes a quadratura fala muito de um conflito interno, tá? Com o Sol em Peixes. Então o Sol tá ali o Sol representa muito visibilidade, essa autoridade, essa consciência. E no signo de Peixes é muito essa busca ali de clareza sobre essa nossa sensibilidade, sobre essas questões inconscientes. Então Peixes é um signo das águas, né, das emoções. Então, Gêmeos é um signo de ar, mental, dos pensamentos. Peixes é um signo da sensibilidade, das águas, do sentir, né? Então, tem essa tensão no sentido de, eu devo aprender mais ou eu devo me entregar mais? Eu devo estudar mais sobre isso ou eu devo me permitir sentir, me conectar com algo maior que eu, sabe? Então, a gente pode sentir essa tensão interna, tá? Então, mas a Lua crescente, a quadratura, ela tem essa qualidade de Marte. O que isso quer dizer? Essa natureza de Marte. Então, Marte, ele é muito aquele que inicia, que se impulsiona, que abre caminhos. Então, quando tem quadratura, às vezes é um momento de ação, da gente superar mesmo os obstáculos. Da gente perceber, que conhecimento, que prática, que estudo, o que eu preciso? Eu preciso seguir, eu preciso crescer. E às vezes nesse processo de crescimento, a gente precisa de algo a mais, ou às vezes a gente precisa de algumas liberações. Então, até pensando no em Gêmeos, que é o que eu comentei do aspecto anterior.
tô me dispersando demais, tô perdendo a minha energia mental, tô estudando coisas que não estão me levando a lugar nenhum, tô deixando a minha atenção ali pra besteira. Então, às vezes, é tomar consciência disso, tá? O sol, ele tá ali iluminando, ele tá trazendo essa clareza. Então, percebe. Olha ali onde você tem o signo de Gêmeos, onde você tem o signo de Peixes, e percebe essas tensões que podem estar acontecendo, tá? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais. Então, pode gerar uma certa confusão, porque ambos são signos mutáveis, tá? Então, tem essa tensão entre o racional e o emocional. Mas a gente tem que conseguir unir esses nossos dois lados de alguma forma. Para cada pessoa é diferente. Então, se você tem quadraturas no seu mapa, você pode sentir esses conflitos internos. Quando a gente tem a quadratura, então são os elementos ali que estão brigando de alguma forma, tá? Então, enquanto Gêmeos quer resolver as coisas pelo pensamento, Peixes quer resolver as coisas pelo sentir. Então, a gente pode sentir esse conflito interno e, às vezes, até ali perto de 13h32, se você está se comunicando, está falando com alguém, às vezes isso acontece nessas trocas mesmo. Então, tem alguém ali que está muito mental e alguém ali que está só querendo uma empatia, sabe? Então, às vezes, esses aspectos, muitas vezes, eles podem vir internamente, mas às vezes também acontece nas relações, tá? Então, ali 13h32 não é um bom momento se você quer fazer as pazes, se você quer um ambiente harmônico, porque a quadratura é uma tensão, tá? Então, às vezes, é um momento mais de você refletir sobre os seus limites emocionais, sobre os seus limites mentais, organizar isso internamente para depois ter essa troca com as pessoas, tá? Então, isso. E o próximo aspecto, que acho que é o último, isso. 22 e 23, a Lua em Gêmeos vai fazer uma quadratura com Saturno em Peixe. Então, mais uma quadratura, mais uma tensão ali. Então, entre 13h32 e 22 e 23, a gente tá entre essas quadraturas. E como eu falei, quadratura é essa encruzilhada, é essa, assim, tem uma tensão, tem um desconforto, tem algo ali que a gente tá se sentindo nessa... Como que fala quando tá puxando um de cada lado? Assim, sabe? Então, a gente pode sentir isso. E agora, com a Lua em Gêmeos, fazendo quadratura com Saturno. Então, teve a quadratura com o Sol, que fala mais dessas questões de autoridade, visibilidade, autogoverno. E Saturno, ele vai falar mais sobre estrutura, sobre disciplina, sobre organização. Então, o Lua em Gêmeos, ele tem toda essa busca de uma leveza, sabe? De estímulos mentais. Tanto que, às vezes, tá entediante, já quero trocar, já vou para outro lugar. Tem muito isso, Gêmeos, né? Quando a Lua tá em Gêmeos. Isso aqui tá muito parado, já vou para outro conhecimento, para outra coisa, sabe? E essa quadratura com Saturno já dá uma freada nisso. Ele fala, tá, você vai ficar aí voando de um lado pro outro, e o que você tá fazendo pelo seu futuro? O que você tá construindo? Aonde você quer chegar com esse comportamento que você tá tendo? De ficar ali dispersando a sua energia. Então, Saturno é esse velho ancião, essa velha anciã que chega cobrando mesmo, porque Saturno é o deus do tempo. Então, é a gente lembrando, cara, não tem todo o tempo do mundo. Nosso tempo aqui é escasso. E você vai gastar o seu tempo vendo bobagem que não tá te acrescentando em nada, que você deveria estar fazendo, sei lá, qualquer coisa melhor pra você. Entende? Então, às vezes, pode vir nessa hora, vem uma autocobrança, a gente pode enfrentar, às vezes, algumas restrições, alguns bloqueios, né, que são algumas questões que às vezes vêm quando faz aspecto difícil com Saturno, às vezes vem uma lentidão. Como é à noite ali, próximo do horário que normalmente a gente dorme, eu vejo que é um momento que às vezes é se cobrar menos, sabe? É um momento que favorece uma introspecção, uma reflexão profunda, mas eu acho que nesse horário não tem muito o que a gente fazer, sabe? Então, cuidar ali com qualquer excesso de autocobrança, de dever, assim, de responsabilidade e buscar mais uma paz mental, tá? Então, às vezes, alguma prática ali que te relaxe mentalmente, porque às vezes vem essa cobrança, vem essa angústia mental, me vem muito na mente a carta 9 de espadas, sabe? Que é uma pessoa que tá tendo insônia, que não tá conseguindo dormir, que às vezes tem essa angústia mental. Então, às vezes, tem uma prática ali de autocuidado, às vezes uma prática de relaxamento, seja um banho, um chá, uma meditação, assim, porque às vezes traz esse excesso, assim, de autocobrança, tá? Traz algumas questões nesse sentido. Então, é isso. Deixa eu ver o que mais que
pode ajudar vocês hoje. Então, sempre que a Lua tem Gêmeos, ontem eu trouxe isso também, práticas de escrita, práticas de respiração. Se vocês puderem, eu gosto muito de Kundalini Yoga, que tem bastante prática de respiração, mas eu acho que qualquer prática de yoga a gente aprende muito a respirar, então a trazer essa consciência sobre a respiração, então eu acho que é super legal. Cuidar então com essa dispersão, buscar conversas mais leves, né? Porque principalmente ali à tarde tem essas tensões, podem ter esses bloqueios, né? Às vezes até acabando sendo um pouco reativa, porque Gêmeos está sendo regido por Mercúrio em Áries, tá? Então às vezes refletir mais, cuidar com essa impulsividade. Como é um dia regido por Júpiter, é legal essa busca de conexão com algo maior, com autoconhecimento, com algo que te conecta com o todo, né? Com alguma coisa que te entusiasma, te traz essa fé. E ali à noite é lidar com o tempo, né? Mas também percebendo os seus limites mentais, seus limites emocionais, tá? Para perceber esses limites e daí às vezes fazer esses cortes ali que eu comentei da quadratura da Lua crescente, né, da Lua com o Sol. Eu acho que essa quadratura com Saturno é muito esse você cortar coisas que estão fazendo você perder o seu tempo, sabe? Aonde que eu tô perdendo o meu tempo? Aonde que eu tô perdendo a minha energia mental, né? E amanhã a gente já vai ter uma Lua em Câncer, 13 e 29. E é isso. E se vocês quiserem fazer práticas de meditação, eu tenho um grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres com a Sil. Se vocês quiserem entrar, a gente tem práticas de manhã, também tem práticas à noite. Só me mandar um direct que eu mando mais informações. As leituras de tarô e astrologia estão abertas. Tem frete grátis do meu livro. E tem mais informações ali nos stories. E eu acho que é isso, gente. Então, depois as lives sempre ficam salvas tanto no Spotify quanto no YouTube. E tem episódios sobre a alunação pisciana, tem episódio sobre a Lua em Gêmeos para todos os signos, tem episódio para Vênus em Áries, tem episódio para Saturno em Peixes. Então, se você quer se aprofundar, tem até para Júpiter em Gêmeos também. Então, se você quer se aprofundar em algum desses posicionamentos, desses aspectos que eu trouxe, é só buscar lá, usar a lupinha e buscar. E é isso. Então, até amanhã. Boa quinta para nós.